Fala aí pessoal, tudo bacana? Joinha? Vamos lá então, tutorialzinho de GDevelop. A gente vai usar esse software como referência nas nossas aulas. Ele ser gratuito, ser 2D, fácil, roda em qualquer máquina. E a ideia aqui é a gente fazer um passo a passo de como é que a gente cria um joguinho do começo ao fim com o GDevelop. Fechado? Bom, beleza. Vamos lá então, ó. Eu instalei aqui o GDevelop na minha máquina, certo? Ele tá instalado localmente. Vocês podem rodar ele online também, sem problema. A questão é que quando você roda ele online, ele limita você a usar os recursos, os resources que estão lá. Então, as imagens, os áudios, as coisas que tem na biblioteca deles. Porque senão, se todo mundo subir coisas para lá, eles não iam ter condições de manter essa ferramenta online gratuita, porque o storage ia ficar gigante, ia ficar muito complicado. Ok? Então, na ferramenta online, você não consegue, a princípio, sem assinar, sem ter outras opções lá, você não consegue subir conteúdo seu. Você até consegue aprender, fazer tudo lá, só que apenas com conteúdo que já está online na conta deles. Ok? Então a gente baixei o GDevelop na minha máquina, estou rodando o Windows 10 agora. Ele funciona para qualquer plataforma, né? Windows, Mac, Linux, dá para rodar sem problema. Né? E ele é leve, ele não é muito pesado, então você consegue fazer até com máquinas mais tranquilas. Não precisa ser um computador muito pesado. Ok? Beleza. Bom, vamos lá então. Eu deixei um tutorial para a gente acompanhar aqui. Ó. Então, tem um arquivo de texto que eu vou usar para vocês depois. Né? E aí com um passo a passo, né, o mais objetivo possível que eu tentei deixar aqui. Né? E a gente vai usar ele como referência para vocês acompanharem em texto, como se fosse uma apresentação disso. Ok? Bom, em relação aos recursos que a gente vai usar, né, nós vamos usar uma pasta. Eu vou disponibilizar essa pasta para vocês também. Vão ter esses arquivos de recursos. Então vai ter uma imagem chamada torre.png, vai ter duas imagens chamadas tanque.png, tanque 1 e tanque 2. Né? Ela tem duas imagens porque ela é uma animação. Então depois a gente vai entender como é que a gente importa a animação e ele executa a animação lá. Então o tanque vai parecer que está mexendo a rodinha. Uma animação um pouco maior que é a explosão. A explosão tem 27 imagens, então é uma sequência de animação, certo? Tá? Essa sequência de animação a gente usa um software para gerar a animação. Aí pode ser N softwares. Né? Vamos estudar mais para frente softwares de animação, que você produz a animação nele, né? E ele gera ou uma folha com várias imagens, ou então uma pasta com muitas imagens separadas. A folha é assim, é uma imagem só, com vários espaços de imagens lá dentro. Outra forma de exportar é essa que a gente vai usar, que eu tenho uma pasta chamada, dentro da minha pasta eu tenho 27 imagens, por exemplo, que executam a explosão. Vou mostrar para vocês agora mesmo. Tiro.png é o meu bullet, né, a minha balinha, que vai explodir os tanques. Eu tenho um fundo de areia, um fundo de grama, que eu resolvi usar aqui. Eu tenho uma fonte. A fonte chama DirtEgo, né, .ttf, que é True Type Font. Né? É uma fonte para escrever coisas na tela e se parecer com aquela fonte. Né? Então eu tenho que importar essa fonte para o meu jogo para poder usar ela. É melhor ser fonte que você consegue interagir com a fonte. Então eu posso mudar o texto, eu posso criar uma variável que escreva alguma coisa na tela que eu queira mostrar para o usuário e ele use essa fonte. Então essa que é a vantagem. Você poderia até usar em alguns momentos usar uma imagem. Tá, você vai no Photoshop lá, você vai no Inkscape da vida, faz uma imagem, exporta ela em PNG transparente e usa como elemento. Só que aí você não consegue manipular ele, certo? Se você subir como uma fonte, você consegue escrever, reescrever ele, fazer a XP do cara, por exemplo, né, e aumentando à medida que ele vai executando, um tempo, enfim. Você consegue dar um update nesse texto editável, ok? Show de bola, ó. Todos esses meus sprites e elementos estão numa pasta, vou achá-la aqui, ó. Ela fica na pasta do usuário, minha pasta de usuário padrão aqui. Ele fica em documentos. O
GDevelop cria essa pasta, né? GDevelop Projects. Aí eu tenho um projeto chamado Tank. Aliás, que ele tem com só algumas coisas aqui. Aliás, acho que eu coloquei ali em outro lugar, desculpa. Vamos lá. Então, passa projetos aqui, ó. Projetos, GDevelop. Bom, olha só, eu tenho uma pastinha aqui então. Achei, ela estava perdida aqui, né? Coloquei em projetos, GDevelop 5, recursos, o nome do meu projeto e as minhas coisas que eu preciso. Então a gente organiza isso aqui antes, às vezes, né? Você pode juntar esse material antes de começar, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha fonte, né, o DirtEgo, o DirtGo CTF. Eu tenho as minhas 27 imagens da explosão, que ela vai explodir, né? Eu tenho os meus dois fundos de textura que eu achei, uma textura de areia, uma textura de grama, certo? Vou usar um em cada momento, e outros dois arquivos do tanque, que simplesmente vai fazer a animação da esteira. Meu tiro, a minha torre, o meu canhão que eu vou usar para poder fazer o defense, e dois elementos, duas pequenas árvores, para poder fazer elementos gráficos no cenário, simples, nada de complicado. Beleza? Bom, vamos lá então. Eu vou criar um novo projeto, então create a new project. Ele vai ser do tipo empty, vai ser vazio, né? A primeira coisa que eu faço aqui é parametrizar, eu vou em Game Settings para poder parametrizar as configurações do jogo, do meu projeto, na verdade. Vou em Properties, vou dar um nome para ele aqui de Tank Defense 2. Essa opção aqui, ele vai permitir que você deixe ela marcada ou não, na hora de exportar o jogo, né? Você pode mudar isso aqui, para poder aparecer o GDevelop, o logo do GDevelop no início, a versão, e aqui o nome, né? Daí o nome, a gente coloca sempre o nome do pacote ao contrário, com uma URL ao contrário. Então, aqui seria, por exemplo, br.edu.unis.alunos seu nome, né? Poderia ser, por exemplo, isso. No meu caso, eu uso por padrão aqui, né? Então, net.alberani. O nome do jogo. Tank Defense. Defense 2, por exemplo. Ok? É o nome do pacote que ele precisa definir isso. Você vai colocar o seu nome aqui, o nome do autor do game. São configurações para você inicializar o seu projeto. Ok? O Analytics é quando você tem recursos registrados no GDevelop e você consegue extrair informações de quem está jogando o jogo, informações de tempo de uso do jogo, enfim, de licença, um pouco mais avançado. A resolução. Eu vou fazer uma resolução do game de uma tela Full HD, então 1280 por 720, é o 720p, ok? 1280 por 720, ok? Essas definições todas estão aqui nesse documento. A gente vai, Game Settings, Properties, nome do jogo, Package Name, ou o nome que você quer colocar, resolução, 1280 por 720, ou então 640 por 360, são opções possíveis, certo? Prefira sempre resoluções 16 por 9, né? Para poder encaixar em telas padrão, né? Telas de celular, telas de computador. Né? Você pode colocar ela 16 por 9 ou 9 por 16, né? Você pode deixar ela na vertical ou na horizontal. A gente pode repensar isso, certo? Nesse link aqui, ó, tem uma lista de todas as resoluções interessantes que a gente pode usar em contextos diferentes, certo? O próximo item é ajustar a resolução para esticar a largura da tela, para a gente conseguir fazer ele fazer ele encaixar na largura da tela. Tá? Então, change width to fit screen or window size.
Na verdade é na altura, né? Na altura da tela. Ok? Beleza, então eu vou... Não, desculpa. Na altura mesmo. Beleza, depois de focar a gente muda aqui. A definição de FPS, vou deixar 20 e 60 mesmo, que é 20 é o mínimo que ele vai calcular, né? Ele não vai fazer menos que 20 e também não vai fazer mais que 60. Né? Poderia até deixar 30 aqui, se fosse o caso, né? Mas ele vai falar assim, ó, se puder fazer, deixa eu fazer 60 porque vai ficar melhor. Ok? O tipo de orientação, né, para celular, né, se ele é na vertical ou na horizontal. Landscape é o nosso padrão. Nós, a princípio, não vamos colocar, nesse momento, controles de celular. Vamos usar só teclado e mouse. Certo? Então, não precisa disso. O tipo de anti-aliasing, né, é como que ele vai usar, como que ele vai fazer a suavização das imagens, certo? Linear, ele faz um anti-aliasing, ele faz um render suavizado. Então ele suaviza as imagens, fica mais tranquilo. Se você não estiver fazendo um jogo com pixel art. Se for pixelado o jogo e você suavizar, ele fica embaçado. Então aí seria o nearest, para quem for fazer algum game em algum momento com um jogo pixelado. No nosso caso vai ser linear. Okay? Apply, ele não vai fazer nada em específico. O resto deixa tudo em default. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é criar uma cena nova. Vou criar uma cena. Vou criar uma cena e vou dar um nome para ela. Rename de level 1. A gente pode pensar a cena como se fosse, quer dizer, são telas do jogo. Né? E cada tela dessa pode ser uma fase ou um conjunto de fases. Você pode ter, no final você vai ter uma lista de cenas e você vai navegar nessas cenas para poder navegar nas fases. E em cada cena, né, em cada cena dessa você tem cenário novo, pode ter variáveis que controlam coisas diferentes, como a dificuldade do jogo, como o número de inimigos, enfim, e por aí vai. Você vai ter cenas que fazem configuração, cenas de game over, cenas de game start. A gente vai criar esse processo também. Ok? Então você tem essas possibilidades todas distribuídas no modelo de cena. Bom, a gente vai adicionar new, todos os objetos que a gente vai precisar. Nesse caso, a gente conhece já todos os objetos. Então a gente já vai adicionar todo mundo aqui já. Certo? São esses caras aqui. Ó. Vamos lá. Quando eu clicar no level 1, ele vai abrir a cena. E abrir a cena significa mostrar essa imagem. Com o rolão do mouse, eu ajusto o zoom aqui. Na cena eu tenho dois itens. Level, quer dizer, é a parte gráfica da cena, que é o nome da cena. E o level 1 Events são os eventos relacionados àquela cena. Certo? A gente vai ficar transitando nessas duas abas aqui. Nessa aba de elementos gráficos, eu vou em adicionar objeto e vou adicionar todo mundo aqui agora. Eu vou adicionar um sprite. Esse sprite vai chamar, por exemplo, torre. Certo? É o nome que eu quero dar para ele, que eu já sei disso. E eu vou adicionar uma animação para ela. Lembrando que, mesmo que seja um objeto estático, você vai adicionar uma animação de um frame só. Pronto, ele vira um objeto estático, mas ele precisa ter uma animação. Okay? Então, DB Animation. Dentro da animação você pode até dar um nome para ela, né? Mas você pode usar também como um índice. Animation 0 ou só 0 como o índice da animação. Você pode dar um nome para ela. Bom, a gente vai adicionar uma animação. Eu vou achar lá então as minhas lá em C, nome do usuário, a minha pasta projetos que eu organizei aqui, gdevelop, recursos, que eu tenho aqui a minha torre. Ok. Abrir. Ó, nessa hora ele pergunta, fala assim, ó, você está adicionando uma imagem nova, um resource novo, que está fora da pasta do objeto, do projeto. Você quer adicionar
nessa mesma pasta, para ele mesmo fazer uma cópia da sua imagem e organizar o que você está usando no jogo? Sim, eu quero. Beleza, então ele vai colocar aqui a torre que vai atirar, certo? Já vai criar uma cópia daquela torre que eu indiquei na minha pasta de recursos para esse lugar. E apply. Beleza? Bom, vou fazer isso com todo mundo então. Fechou? Só dar uma pausa aqui e a gente já volta com todo mundo criado. Ó, adicionei alguns e agora eu vou adicionar o tanque. O tanque tem uma peculiaridade que ele tem duas imagens. Então eu vim aqui em add new object. Ele é um sprite, igual aos outros. Vamos chamar ele de tanque. E vou adicionar a animação. Só que no Add aqui, ó, eu vou adicionar já as duas animações que eu quero, tanque 1 e tanque 2. As minhas duas imagens para essa animação, certo? E o que é essa animação, né? Como que ele vai fazer isso? Toda vez que ele tocar essa animação, ele vai sequenciar essas imagens em loop, né? Dentro de um FPS específico. Qual que é o tempo que eu quero colocar para cada uma delas? Eu quero colocar aqui de meio e meio segundo. Eu vou falar que o tempo de cada imagem vai ser de meio e meio segundo, certo? E eu vou fazer ela rodar em loop. Então ele vai trocando essas imagens a cada meio segundo. Aí eu vou ajustar se vai ficar bom ou ruim isso aqui, né? Eu posso dar um preview, ó. Aí aqui aparece uma imagem, não sei se dá de ver, é bem discreto, né, a animação. Ele está trocando. Ah, não, acho que ficou meio lento. Vamos colocar aqui então 0,3. 0,3 segundos. Um pouquinho mais rápido, talvez 0,2. Zero dois um pouquinho melhor. Ok. Então agora eu passei a ter uma sequência de imagens sendo trocadas a cada 0,2 segundos. Ok? E eu marco em loop, por quê? Porque eu não quero executar uma animação e parar. Eu quero que ela fique executando o tempo todo. Nesse objeto tanque só tem uma animação. Eu posso ter várias animações para o mesmo objeto. Ok? Ó, então está lá o tanque, bonitinho. Ó, repara que se eu trazer o tanque para a minha tela, é só eu arrastar ele para cá, ele vai ficar aqui, na minha tela bonitinho. Posso aumentar o tamanho dele, certo? Só para a gente ver, se eu der um play no game agora, ele vai rodar o game com essa animação funcionando. E essa animação está intrínseca no objeto. Ó, a esteira girando. Ok? Obviamente, se você tiver recursos e você quiser fazer a animação mais complexa, sem problema, você pode fazer uma animação mesmo com mais recursos. Beleza? Bom, o próximo agora é a explosão. Mesma coisa, a explosão é uma animação maior, então eu vou adicionar um novo objeto. Também vai ser um sprite. Ele vai chamar explosão, tudo em português mesmo. Vou adicionar uma animação. E no add aqui, ó, eu vou adicionar na sequência que eu sei que está correta, porque a numeração está correta. Se você importar na sequência errada, vai ficar errado. É por isso que a gente coloca, às vezes, uma numeração nas imagens. Ok. Ele vai criar uma animação aqui de uma sequência de imagens. Ok? Se eu vier aqui em Preview, nessa animação, ele vai abrir a animação e vai explodir uma vez, tá vendo? Um replay, ele executa ele executa a sequência de imagens e para. Eu posso melhorar esse tempo, né, deixar ele um pouco mais rápido, né? Principalmente diminuindo, né, o tempo de execução, por exemplo, para deixar menos, 0.2, 0.02. Então eu quero executar nesse tempo porque eu acho que fica mais dinâmico o ritmo do meu jogo. Você já vai ter pensado isso antes, certo? Qual que é o tempo que você quer dar para essa animação. Tanto o tempo você pode definir o tempo num FPS, não, eu quero que ela rode em 30 FPS. Que às vezes na hora de você animar, você animou ela para 30 FPS.
e aqui é o tempo que vai ficar cada um dos frames. 0,033. Você pode escolher as duas coisas. Ok? Show de bola. Ela não vai ser em loop, viu, galera? Porque se ela ficar em loop, é um preview, ela vai ficar o tempo todo lá. Explode, explode, explode. E não é assim. Essa animação é assim, ela executa uma vez e morre. Ok? Então ela não é definida como loop. Show de bola. Clicar. Outra coisa diferente do padrão aqui. O fundo, ele não é um sprite. O fundo, ele é um background repetitivo. Existem ferramentas que criam fundos, até Photoshop faz isso também, e outras ferramentas também fazem. Você cria uma textura, né, de um tamanho específico que você queira, 512 por 512, por exemplo. Né, e as bordas dessa textura podem ser repetidas, elas vão emendar umas nas outras, sem ficar defeitos na emenda. Certo? Isso que é um tiled background, que é um fundo tiled, né, em blocos. Então, se eu vier aqui, ó, adicionar um novo objeto, eu vou escolher um tiled sprite, ou tiled background. Então, um fundo em blocos. Eu vou chamar ele de fundo grama. Eu sei que eu vou colocar uma grama aqui. E vou selecionar a imagem. Vou dar um Choose a New Image. E vou escolher lá a imagem que eu quero. Eu já achei essa imagem na internet, certo? E eu sei que ela tem 512 por 512. Quer fazer a cópia? Quero. Beleza. Vou para lá. E eu sei que ela tem 512 por 512. Ok? Bacaninha. Então, apply. Ficou meu fundo lá. Uma ferramenta muito bacana de se ter, pessoal, para extrair informações mais profundas de imagem, principalmente no Windows, é uma ferramentinha super simples. Esse cara aqui, ó, IrfanView 64. É um programinha pequeno, super performático. Ele é um visualizador de imagens. Então, se você abrir aqui por exemplo, abrir uma imagem aqui nele, eu quero abrir, por exemplo, esse fundo. Vou dar um abrir aqui. Ele tem tanta informação sobre essa imagem que você não faz ideia. Aqui no information aqui, ó. Tudo que você consegue extrair dela, por exemplo, né? O tamanho, né, específico, né? O PPI dela, né? Quanto que ela tem de tamanho de pixel mesmo, né? Tem várias informações da imagem. Você pode mudar algumas coisas nela, mudar a resolução, inclusive, né? Mudar o DPI dela, né? Enfim, informações mais profundas. Uma coisa legal que ele faz também, que é muito fera, esse programinha, esse IrfanView, né? Ele faz processamento em lote. Você vê aqui, ó, batch scanning, não, aqui, ó, batch conversation rename. Ele abre esse painel e você adiciona várias imagens, por exemplo, a essa lista, né? Aí tem que só que aprender a fazer aqui, assim, você adiciona várias imagens que você quer para essa lista, né? E você parametriza, tem várias opções de parametrização para você gerar números aleatórios, números sequenciais. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, falar que a minha imagem chama img teste, underline, e aqui, ó, quais são as opções que eu tenho. Eu posso construir essa opção aqui inteira, tanto com cifrão N e hashtag, para poder construir um nome novo. Às vezes você quer colocar nomes sequenciais, né? Então, se colocar só assim, por exemplo, um jogo da velha, e você vier aqui no Run Test Name, ele vai testar e vai criar as novas imagens. Ó. Ele pegou uma imagem chamada explosão underline 06.png e renomeou para img test underline 7.png. Ele renomeia e coloca em outra pasta. Né? Então, assim, ele tem uma série de ferramentas muito legais, práticas para o nosso dia a dia, assim, sabe? Vale a pena deixar ele instalado no seu Windows. Beleza? Bom,
Vamos adicionar os últimos dois aqui então, né? Que na verdade já estão adicionados, né? E adicionar os arbustos, mas eles já foram adicionados. Bom, se você quiser mais elementos gráficos, você consegue achar aqui, ó. Esse site, o Open Game Art, é sempre uma referência bem interessante de conteúdos livres, né? Para se testar e até usar mesmo formalmente recursos gráficos para jogos, para você começar a criar o seu, né? Ele tem o Open Game Art tem uma biblioteca bem grande de pacotes para estilos de games. Então ela fala, eu quero um jogo medieval. Você tem um pacote que você tem assim, o terreno, o céu, os elementos, a vegetação, alguns personagens. Né? Você tem já um pacotão com tudo isso, né, pronto para você usar. Ele vem organizado em pastas e imagens. Aí você precisa entender o que você vai usar e como que ele está organizado para poder aplicar no seu game. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse, por exemplo, que está no link de vocês, é um recurso que eu baixei de Trees and Bushes, né, que são elementos de plantas para a gente compor cenário. Então eu usei só dois. Mas você pode baixar o arquivo, né, o trees.zip ali, tem um monte para você usar. Eu não sei quantas ao todo, mas sei lá, tem bastante. E se você quiser modificar alguma coisa nelas, tem também as versões em PSD deles, esses mesmos elementos em PSD para Photoshop. Você pode mudar às vezes a tonalidade, mudar um detalhe na imagem, compor outras imagens com essas, fazer elementos gráficos mais elaborados. Beleza? Então, explorem esse site e usem a criatividade nele. Né? Você tem muitas opções aqui para poder para pesquisar coisas. Né? Você vier aqui em 2D Art, por exemplo, aqui tem personagem, tem a gente chama de tile set, né, que são os blocos para poder construir plataformas já prontinhos, é só usar. Para quem for fazer depois um jogo em isométrico, né, em perspectiva, tem elementos de perspectiva aqui também que dá para serem usados. Alguns personagens. Uma questão só de ajustar, principalmente o estilo. Não adianta você pegar o terreno é pixel art de Japão antigo, né? E o seu personagem é um carro americano cheio de brilho. Não faz sentido isso, né? Então, eu só quero ajustar esses componentes. Ó. Esse aqui, por exemplo, ó, é um dos mais baixados aqui. Ele tem muitos e muitos elementos, pequenos elementos que você pode ir compondo, tá vendo? Que você vai juntando esses pedaços dentro do seu game para poder montar desenhar o seu mapa, por exemplo, né? Então, com esses elementos aqui todos, você consegue desenhar castelos, desenhar casas. Aí você pode ir juntando diferentes dele, mudando às vezes só a tonalidade. Você copia uma imagem dessa e muda só a tonalidade de cor dela. Por exemplo, você cria uma segunda casa com outra cor, uma casa azul, uma casa marrom, uma casa verde, né? É bem prático nesse sentido. Uma coisa aqui, ó, aqui são os terrenos, né? Os elementos de ponte. Aí tem alguns padrões que a gente vai aprender, à medida que a gente vai aprendendo a desenvolver jogo, a gente vai entendendo isso, né? Você tem que seguir algumas convenções no seu game, quando você for projetar o seu game. Então, por exemplo, os meus blocos padrões vão ser de 64 por 64. Então, todo elemento meu tem que caber em blocos de 64 por 64 pixels. Né? Ou então, pelo menos, em blocos múltiplos de 64. Então, assim, 2 por 2, né? Ou 2 por 3, mas sempre em blocos de 64 bits, para poder ir encaixando uma coisa na outra. Então esses aqui, por exemplo, quando você vai compondo, quando você emenda eles emendam, eles encaixam um no outro certinho, e na hora de projetar o elemento, ele foi projetado assim. Se você pegar, por exemplo, assim, a grama aqui, por exemplo, ó,
a parte de baixo da grama se encaixa na parte de cima da grama, precisamente, certo? Então é necessário pensar isso, as árvores, né? A árvore, eu tenho o tronco da árvore, um ou dois troncos de árvore, com sombras diferentes, tá vendo? Mas eu tenho vários topos de árvores. Então eu posso compor isso de maneira mais de exploração na hora de montar o mapa, eles vão se encaixar. Então, esse pensamento estrutural da imagem é importante, né? As coisas têm que ter o mesmo tamanho. Não adianta você criar uma árvore pequena e esticar ela no game. Não vai ficar legal. Não adianta você pegar uma árvore grande, que é uma imagem pesada, difícil de carregar, e você diminuir ela, você mudar só, dar um resize nela, e não vai ficar legal. Você tem que criar padrões. Assim, as árvores vão ter X tamanho de pixel. As árvores grandes. As árvores menores vão ter que ser menor do que essa. Então, obviamente, quem for exportar vai ter que exportar para elementos menores. Você pode criar elementos gráficos gigantes. Ah, vou criar no Photoshop, eu tenho memória pra caramba. Eu vou criar, por exemplo, eu vou fazer a minha cenourinha aqui, tem uma cenoura aqui no meio. Vou fazer ela grandona, fácil de desenhar, bacana, com resolução altíssima. Tudo bem. Mas na hora de exportar, você tem que exportar para X pixels. Geralmente o pessoal faz isso mesmo, né? Cria com resoluções altas, na hora de exportar, exporta para resoluções menores, porque fica bonito de fazer, na hora os detalhes são fáceis de você manipular os detalhes, mas na hora de usar tem que usar ele pequenininho. Mas aí a vantagem é que aí a compactação desse gráfico faz a qualidade final ser melhor. Bem bacana isso. Certo? Bom, uma vez que a gente já adicionou os elementos agora, vamos adicionar a torre aqui para o meu game. E adicionar a torre no game é só arrastar ele para cá. Então, o que ele chama de objetos aqui, a gente chamaria em programação de classe. Quando você arrasta para cá, você instancia essa classe, torna um objeto, certo? Não vou mudar nela, ou deixar ela do tamanho padrão dela mesmo, certo? E só deixar ela aqui numa posição qualquer da minha tela. Lembrando que se ela estiver para lado de fora dessa linha preta, ela não aparece quando eu tocar quando eu play no game. Se ela estiver aqui dentro, ela vai aparecer. Quando eu fizer um jogo que tem que percorrer mapa, esse quadrado vai percorrer um objeto. Ou vai acompanhar o mouse, ou vai ter comandos que fazem ele se deslocar. Ou seja, é como se você tivesse uma caixa com um buraco e você mexesse o buraco de posição. Ok? É isso que esse elemento do viewport vai fazer. Mas por enquanto só arrasta a torre para lá. Bom, agora a gente vai começar a adicionar eventos nessa torre, né? Vamos fazer ela, por exemplo, né, seguir o mouse e deixar fazer três coisas. A gente vai fazer o jogo ficar em tela cheia, adicionar um fundo no jogo, né, e na sequência a gente vai fazer a torre girar de acordo com a posição do mouse, certo? São três eventos que a gente vai colocar na aba de Level 1 Events. Fechou? Vamos lá. Ó, então eu tenho Level 1. Se estiver fechado, eu tenho que vir no Start Page e vir aqui em Project Manager e abrir com um clique Level 1. Já vai abrir as duas abas. Level 1 que é o Design e Level 1 é Events. São esses caras. Ele vai estar vazio. Vamos adicionar um novo evento. Daí a regra aqui é a seguinte. Se eu tenho uma condição, aquela ação só vai ser executada quando a condição for verdadeira. Se eu não tiver condição, significa que a ação vai ser sempre executada a cada loop do jogo. Então, se o seu jogo está rodando, por exemplo, a 35 FPS, significa que ele vai passar 35 vezes por segundo naquela linha de código. A gente chama isso de game loop, certo? Então tudo vai girar dentro do game loop. Todos os eventos vão ficar dentro do game loop. Quanto mais eventos sem condições você coloca, né, mais eventos vão ser executados a cada loop. Quando você coloca condições nos seus eventos, a execução daquele trecho de código só vai acontecer quando aquela condição for verdadeira. Beleza? Bom, o que a gente vai criar aqui então? Vamos começar aqui para deixar o jogo em tela cheia. Eu vou criar um evento.
adicionar uma conexão, adicionar uma condição chamada at begin on the scene. Vamos lá. Ó, eu vou criar um evento, add new event. Vou criar uma condição para esse evento agora. Qual que vai ser a condição? Ela não vai estar aqui numa condição relacionada a objetos, ela vai estar em other conditions, certo? E é uma condição de cena. Eu vou aqui em scene, at the begin of the scene. Então, quando a cena iniciar, vai acontecer alguma coisa. At the beginning of the scene. Qual que é a ação que vai acontecer quando isso aqui for verdadeiro? Eu vou adicionar em add action. A ação definida aqui vai ser, vou achar o nome aqui, activate full screen igual a yes. Então a gente pode digitar aqui, ó, full screen. Tem uma pesquisa, ele já traz, ó, já faz um filtro dos itens lá. Então, ó, ou activate full screen. Então eu vou dar um activate full screen, né? Você quer adicionar o full screen sim ou não? Eu dou um yes. Keep aspect ratio. Se você quiser manter o aspecto padrão do seu game, né? Se você quer esticar ele ou não, quero manter o aspecto. Então, se ele não couber na tela, por exemplo, vai ficar umas bordinhas em cima ou do lado. Normal. Por exemplo, se a pessoa abrir esse jogo num monitor ultra-wide, ele não vai preencher o monitor todo, né, porque esse full screen não vai. E eu não quero que ele estique o meu game para poder macetar as coisas. Não, eu quero que ele fique o máximo que ele puder ficar sem modificar internamente as imagens. Então, vou dar um Activate Yes aqui, Activate Full Screen Yes, e Keep Aspect Ratio Yes também. Beleza? Pronto, quando essa condição acontecer, ele vai ficar em Full Screen. Vamos testar isso aqui toscamente. É só dar Play e o meu game vai abrir e vai ficar em tela cheia. Vai abrir sem nada, vai ficar só a torrinha lá no fundo, né? Ele vai ficar em tela cheia. Abriu, vai carregar a cena, ficou em tela cheia. Ok? Não tem botão de fechar por enquanto, então para fechar é Alt F4. Alt F4, ele fecha. Tranquilo? Vamos adicionar um fundo no jogo agora. Vou voltar para minha tela de manipulação de imagens aqui para o Level Design, Level 1 Design. Eu vou arrastar o fundo para dentro aqui agora. Arrasto o fundo para cá. Bom, aí eu posso tentar colocar, encaixar ele certinho assim e tal, mas é difícil. Uma coisa que a gente tem que acostumar a fazer é parametrizar via código. Então, clica no seu fundo. Eu vou encaixar ele aqui, ó, no X 0 e no Y 0. O ângulo vai ser 0. Né? O Z-Order, eu quero colocar ele bem no fundo, então eu vou colocar ele aqui em -1 talvez. Ele vai ficar no fundo mesmo. Nesse caso desse game, ele vai ser o fundo do fundo. A Layer. Enquanto a gente está trabalhando só com uma layer, então vamos colocar tudo no Base Layer, que é a camada padrão. Mas aqui do lado, ó, tem o Layers, que pode ser ativado aqui. Ó. Você pode ativar ou desativar o painel de Layers. Vou tirar ele aqui e ele ativa aqui de novo. Ó. Certo? Esse painel de Layers ele é muito útil quando você tem jogos mais complexos. Você precisa gerenciar muitas camadas. Você pode criar, por exemplo, uma camada que são só os players, uma outra camada que são os NPCs, uma outra camada que são os fundos das plataformas, a outra que são os layouts das plataformas, a outra camada que são os inimigos, outra camada que é o fundo. Sabe assim, você pode organizar o seu jogo em muitas camadas diferentes para você conseguir programar partes diferentes. Ok. Então, cliquei no fundo, X0, Y0, Z-Order -1, que eu quero ficar bem embaixo. E eu sei, eu vou dar um Custom Size aqui, ó, porque eu sei que o meu jogo tem 1280 por 720. Olha lá, pixels. Então ele já encaixou direitinho aqui. Tem uma coisa chata que acontece, que é você deixar esse cara selecionável. Quando você vai clicar em um, você clica no outro, você tira ele do lugar. Certo? O que a gente faz? A gente vai voltar aqui para a posição inicial e marcar aqui, ó, Lock Position ou Angle in the Editor. Pronto. Marquei aquele carinha lá. Aí eu não consigo mais
arrastar ele e tirar ele daqui. Ah, professor, mas e aí? Morreu então, nunca mais eu tiro ele daí. Não. Não adianta você selecionar ele aqui também. Ó. Aqui é só o objeto, né? Ele não é a instância. Tem um painel que chama lista de instâncias. Se você vier aqui em cima, Open the List of Instances. Vai abrir a lista de instâncias desse cara. Então, que é, nesse caso aqui, ó, é essa lista. Aí aqui na lista de instâncias vai aparecer um monte de gente aqui. Um deles é o fundo grama. E olha que ele está locked, ele está trancadinho aqui, né? Então, nesse caso, a gente faz o quê? A gente clica nele e tira o locked. Aí você consegue selecionar ele de novo. Certo? Mas tudo que for travando, você vai travando do jeito que você quer aqui. E depois vai na lista de instâncias e seleciona ele por lá. Ok? Bom, outro recurso interessante. Posicionar o zoom aqui na tela, né? Se você rodar a rodinha do mouse, vai funcionar o zoom de boa. Se você arrastar aqui essas barras laterais, ó, você movimenta, você navega pelo seu mapa. Se você vier aqui em cima, na ferramenta de zoom, você pode dar um zoom in, zoom out, definir o zoom que você quer, né? Eu quero um zoom de 50% e eu quero dar um center view, que ele coloca a visualização no centro, para poder organizar as coisas. Fechou? Bom, a ideia nossa agora é fazer a torre apontar para o mouse. Certo? Então eu vou criar eventos que vão fazer a torre girar para onde o mouse estiver girando. Vamos lá, ó. Vamos seguir o tutorialzinho aqui, ó. Crio um evento lá na minha folha de eventos e vou adicionar uma condição. Então vou à minha folha de eventos, vou criar um novo evento e vou adicionar uma condição. A condição vai ser o quê? Aliás, essa condição deve ficar vazia, como eu expliquei para vocês antes. Né? Eu não tenho uma condição a ser definida aqui, ou seja, eu quero mexer a torre, toda vez que puder mexer a torre de acordo com o mouse, ela tem que mexer junto. Certo? Então eu não tenho condição que ativa isso. Mas qual que vai ser a minha ação? Né? O action dela vai ser a torre, rotate toward position. Nesse cara aqui eu vou adicionar uma ação. Vai ser o que? A torre, ela vai fazer um rotate. Rotate toward não é ângulo, é position. Certo? E aqui tem um macete, ó. A posição, ela pode ser uma posição de alguém, né, de uma posição definida numericamente, ou ela pode ser uma posição de um outro objeto, né, de outro objeto na tela. E pode ser mouse X, por exemplo. Né? A gente vê aqui, ó, a gente falar que a posição vai ser mouse X, abre e fecha parênteses apenas, e no Y é mouse Y. Abre e fecha parênteses. Lembrando que a função mouse Y, ela pode receber layer e câmera. A gente não vai trabalhar com isso agora, certo? E qual que vai ser a velocidade que ele vai acompanhar essa posição do mouse? Se você colocar 0, que a gente vai colocar, ele vai acompanhar exatamente igual. O mouse mexeu, a torre acompanha. O mouse mexeu rápido, a torre acompanha rápido. Mas você pode dar mais realismo, por exemplo, dizendo que ele vai se movimentar 180 graus por segundo. A torre está para cá, o seu mouse está para cá. O seu mouse fez assim, ó, ela vai gastar um segundo para poder vir. O mouse fez assim, ela vai gastar um segundo para vir de novo. Cá, um segundo. Cá, um segundo. Certo? Se quiser colocar meio segundo, ela vai fazer isso 360 degrees per second. Então, ela vai conseguir dar uma volta nela inteira em um segundo. Certo? É a velocidade angular dela. Vamos deixar 0, vocês verem a diferença. Ó. Ok? Simples assim. Ó. Vai acontecer toda vez e a torre vai girar quando eu mexer o mouse. Se eu der um play aqui agora, a torre gira de acordo com o meu mouse.
Simples assim. Para ficar mais realista, para poder fechar Alt F4, né? Para ficar mais realista, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, 180. Né? Vai ficar bem mais lento, quer ver? Ó? Dá um play. Vai ficar em tela cheia. Ó, eu giro, ela demora um tempinho para poder voltar, tá vendo? Então ela é igual, mas eu tenho que calibrar aqui o meu mouse. Ele não pode ser muito rápido. Se ele for muito rápido, ela não mexe. Ó. A ideia do 180 é que ela gasta, para sair daqui e vir para cá, ela gasta 1 segundo. 180 graus em 1 segundo. Alt F4. Se eu aumentar esse valor, por exemplo, a 360, vai ficar mais lenta ainda. Aliás, não, né? Falei errado. Ela vai gastar meio segundo, ela fica mais rápida. Quanto maior o valor, mais rápido ela fica, ela aumenta a velocidade. Se eu colocar, por exemplo, 90, aí sim que vai dar o efeito que eu queria. Vai ficar mais lento ainda. Agora ficou meio lerdo, ó. Assim ela vai de boa, tá vendo? Acompanha nessa velocidade. Começou a aumentar, ó. Ela gasta 1 segundo para poder fazer 90 graus. Para poder fazer 180, ela gasta 2 segundos. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma variável que modifique para você calibrar o seu level design. Ah, não, nessa fase, quando tiver assim, ele vai ser mais rápido. Quando tiver essa hora, vai ser mais lento. Se bater um tanque nele, por exemplo, esse número cai, ele fica mais lento, mas depois de alguns segundos ele volta, então ele volta a ficar rápido, porque alguém consertou ele. Cara, é assim que a gente vai pensando o level design, por exemplo. Bom, vamos fazer a torre atirar agora, né? Fazer ela produzir tirinhos. Né? Ó, já temos objeto adicionado do tipo tiro. Então, já colocou o tiro lá, né? Vamos só arrastar ele para a lista de eventos, né? Aliás, eu não preciso arrastar ele para o meu layout, ele não precisa estar lá. Eu só vou usar ele. Né? A gente vai, na lista de eventos a gente vai criar um novo evento e vai adicionar uma condição na aba Mouse and Touch, que é Mouse Button Pressed ou Touch Held, que é quando a pessoa clicar na tela ou pressionar o mouse. Lista de eventos, vou criar um novo evento e a condição vai ser o seguinte: não vai ser em Objects, vai ser em Other Conditions. Eu vou em Mouse and Touch e Mouse Button Pressed ou Touch Held. Certo? Qual botão que eu quero definir para o mouse? Botão left. No botão esquerdo do mouse for clicado. Ok. Touch or left mouse button is down. Apertou? Vai acontecer alguma coisa. Né? O que vai acontecer efetivamente? Ele vai criar um objeto do tipo tiro com as posições de XY do canhão. Certo? Vamos lá. Add action. Opa, falei, fiz errado. Add action. Object, create an object. Vou criar um objeto. Qual tipo? Do tipo tiro. Onde que eu vou criar esse cara? Vai ser em torre ponto point x e torre point y. Acho que é isso mesmo. Esse item canhão, eu vou explicar para vocês o que é esse item canhão agora. Aí qual vai ser a layer? Vai ser essa de cá. Beleza? O problema do point é que ele sempre define um nome para um ponto naquele objeto. Então imagina assim, todo objeto seu, você pode ter vários pontos nele.
Imagina que você tenha, por exemplo, uma nave espacial que tenha 5 canhões diferentes, 5 armas. Cada arma pode ser um ponto, certo? Você pode marcar naquela imagem que esse ponto chama laser, o laser 1. Esse outro ponto chama míssil 1, esse míssil 2, esse laser 2, esse aqui, por exemplo, pode ser bomba. Né? São posições na imagem. Vou mostrar isso para vocês. Certo? A gente não tem esse ponto criado. Então a minha torre não tem um ponto criado. Vamos lá criar o ponto então aqui agora. Ele vai dar um erro aqui. Mas vamos lá criar um ponto. Ó. Eu vou no level, eu vou na torre, no meu objeto torre. Eu vou abrir ele agora. 2 cliques nele para ele abrir o objeto torre. No meu objeto torre eu tenho aqui o Edit Points. Vou dar um Edit Points aqui no objeto torre. Tá vendo? Ele já tem 2 pontos padrões, né, ou padrão, né, chama Origin e Center, certo? Então esses 2 pontos já existem. Eu poderia até colocar no Center, por exemplo. Né? Vamos fazer um teste, quer ver? Ó? Se eu colocar, não fiz nada aqui, vou voltar lá nos eventos e vou colocar aqui, ó, como sendo Center, nesse ponto aqui agora. Tanto para o X quanto para o Y. Certo? Só que vai acontecer um problema. Quando a gente for executar o tiro vai sair do meio do canhão, do meio da torre. Vai ficar esquisito. Vai ficar fora de posição, não vai ficar muito realista. Certo? Bom, depois a gente volta aqui. Ó. Outra ação que a gente vai criar é fazer o tiro andar. Então, eu vou em ADD Action, nessa mesma condição. Ó, quando o mouse for pressionado, uma ação que eu criei foi dar um spawn, né, fazer spawnar uma bala. Logo em seguida, eu vou fazer o tiro que eu acabei de criar ali agora. Eu vou adicionar uma força ou um ângulo para ele, certo? O ângulo vai ser na direção que tiver a torre, o torre.direction. E o speed é a velocidade que eu quero empurrar a minha bala, certo? Vamos lá então, ó. Eu vou adicionar, pra cá. Eu vou adicionar uma outra ação aqui do tiro. Ele vai add force baseado em um ângulo. Esse ângulo vai ser quem? Vai ser o torre.direction. Ok? Tá aqui, ó. Torre.direction. Por quê? Para a direção que estiver apontando a torre, ele vai criar a bala na mesma direção. A ideia não é fazer assim, a torre está para cá e ele atira para cá, por exemplo, atira para um outro lado diferente. Sacou? Então ele vai apontar sempre na direção da torre. E qual que vai ser a velocidade em pixels por segundo? Vamos colocar 450 pixels por segundo. O tipo de força aqui, ó, ele pode ser instantânea, pode ser uma força só e acaba. Então ele dá 450 pixels e para. Ou ele pode ser permanente. Ele fica empurrando permanentemente esse objeto, certo? Eu posso dar um OK aqui, ó. E tudo indica que ele vai atirar já agora. Quer ver? Vamos lá. Vamos dar um play aqui agora. Vai ficar em tela cheia, aquele evento. Ele está lento, tá vendo? Porque a gente definiu que a velocidade de giro dela está em 90. E quando eu atirar, não spawnou. Porque ele não sai do center. Vamos lá. Vamos descobrir aqui o que está pegando de erro aqui, que ele não está disparando. Create object tier at position torre point center. Aqui, ó, faltou parênteses. O parênteses aqui deu um errinho. É no center mesmo da torre. Beleza? Dá um play. Ok, tá girando. Se eu apertar para tirar, ele sai. Tira. Se eu apertar e segurar, ele atira indefinidamente. Mas olha só de onde está vindo o tiro. O tiro está vindo do meio do tanque, do center do tanque.
Então eu quero que esse tiro saia da ponta da torre, certo? Falei tanque, mas é torre, né? Vamos lá. Como que eu faço isso? Eu vou no meu objeto, então, no meu objeto torre. Vou abrir ele. Vou em Edit Points. Vou editar o ponto. Vou criar um ponto novo. No maisinho aqui embaixo, ó. Vamos chamar aqui de canhão. Certo? Esse canhão vai ser aonde? Eu vou marcando aqui. Repara que vai ficar lá em cima um pontinho preto aqui em cima, ó. Tem uma marcaçãozinha preta ali. Eu posso até arrastar ela para uma posição que eu queira. Então, arrastei ela para uma posição ali mais ou menos. E aqui eu vou ajustando para saber aonde que ele vai ficar exatamente. 20. Mais para lá, mais para cá. Vai ficar naquela posição ali, 35. Mais para baixo, mais para cima. Acho que é ali, ó, 35. Certo? E close. Então eu acabei de adicionar nessa imagem, eu adicionei um ponto chamado canhão. Vou colocar com maiúsculo igual tá lá, né? Chamado canhão. Certo? Vai ficar nessa posição da imagem. Vamos colocar aqui em 16 cravado aqui, ó. 16, 35. É a posição que eu quero. Então close e apply. Aí no meu evento aqui agora, eu não vou fazer mais ele sair do center. Eu vou fazer ele sair do canhão. Do ponto que eu acabei de criar lá agora. Ok? Então, o tiro vai partir desse lugar. Vou dar um play de novo. Aí, ó, agora sim. Tem essa diferencinha, a gente vai ajustar essa diferença aqui daqui a pouco. Mas tá vendo? Agora está saindo da posição que a gente definiu. Repara que tem uma parte da imagem que fica ruim e outra parte que fica mais certo. Quando ele fica aqui a 45 graus, ó, certinho, ele fica exatamente na posição que a gente estava pensando. Ele fica aqui a 90, ele sai um pouquinho para cá. E 45 ele fica bem errado. Também. E aqui também. Ok? Vou ajustar isso daqui a pouco. Ok, então essa velocidade, eu defino a velocidade do meu tiro. Vou aumentar ela aqui, por exemplo. Ele vai caminhar mais rápido na tela. Aí depende da estratégia que você quer fazer, né? Ó, vai andar mais rápido na tela. Beleza? Vou colocar ele bem menor. Vai ficar bem mais lento. Eu não fechei o jogo. Lembrando que para fechar é Alt F4, viu, galera? Olha lá, ó. Agora ele tá bem lentinho. Então tira e vai que vai. São estratégias diferentes. Você pode pensar. Poderia ter, por exemplo, uma arma. Fosse um laser, por exemplo. E fosse andando devagarzinho assim, entendeu? Mas aí é uma decisão de design. Vou deixar 450 que é tanto razoável. Mas vocês viram que o tiro ainda fica saindo um tiro por frame, né? Fica muito esquisito isso, né? A gente pode melhorar isso. Daqui a pouco a gente vai melhorar isso. Né? Os tiros são contínuos. Fica esquisito, né? Então, o que a gente vai fazer é adicionar um temporizador para poder recarregar o tiro. Então, é uma variável de controle. É uma variável que ela vai ter que aguardar, por exemplo, 0,2 segundos. E só depois que eu der um tiro, ele zera essa variável. Então, ele vai criar um timer para que essa variável não impeça você de atirar indefinidamente. Então, vamos lá, vamos adicionar uma condição. Other condition, timers and time, value of send time. Vamos lá. Vou adicionar uma condição para o tiro aqui mesmo, né? Para o mesmo tiro. Vou em Other condition, times, valor de tempo de uma cena. Tempo em segundo. Vou colocar aqui, ó, 0.2. Se eu colocasse 0.5, ele poderia dar um tiro a cada meio segundo.
Então aqui, por exemplo, ele vai poder dar 5 tiros por segundo, que é 20% de um tiro. Eu vou definir o nome do timer aqui. Ó. O timer vai chamar... definir o nome que eu dei aqui. Ó. Repetição tiro. Entre aspas. Repetição tiro. Vai ser a velocidade de repetição do tiro, né? Ó, só quando esse cara tiver ok, que vai acontecer só a cada 0,2 segundos, ele vai poder executar isso aqui. Depois que ele executar isso aqui, o que eu faço? Eu dou um reset no timer. Ó, qual que vai ser? Isso aqui, na verdade. A reset é a send timer. Qual que vai ser o timer que eu quero resetar? É a repetição tiro. Então, olha só, eu só encurtei aqui e digitei o reset. Se eu vier aqui de novo em Actions, eu vou em Timers, aí tem aqui um Start or Reset Send Timers. Escolhi esse cara e vou dar um nome do meu timer que eu acabei de criar. Reset the Timer, repetição tiro. Certo? Vamos testar aqui, vamos ver se está funcionando já. Ó, antes, se eu atirasse, ele ia atirar continuamente. Agora ele só atira 5 por segundo. Certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 segundo. Ó. 1. Foi 5. Certo? Se eu aumentar ou diminuir esse timer aqui, ó, ele vai atirar mais ou menos. Vou colocar, por exemplo, 0,05. Vai ficar bem mais rápido a quantidade de tiros. Ó. Então eu controlo a quantidade de tiros que sai da minha torre. Se colocar 1, por exemplo, a dificuldade do jogo aumenta, porque aí ele passa a ter 1 tiro por segundo só. É como se fosse um tempo de recarregar. Aí você pode usar isso no contexto do seu level design. Né? Olha lá, vai atirar 1, 1, 1, 1. Simplesmente. Certo? Ficou muito pouco aqui, vamos colocar 0,2, tá bom. Certo? Bacana, vamos adicionar um tanque na tela agora. Eu vou adicionar um tanque na tela. E se a gente simplesmente executar aqui agora, ele vai só rodar aquela animação que a gente preparou antes. Ele vai ficar parado, rodando só a animação. Ó. Eu vou atirar nele e o tirinho vai passar por ele sem problema. Certo? Não é isso que a gente quer. Vamos apagar ele aqui. O que eu quero fazer? Eu quero criar aleatoriamente dessa posição até essa, ou seja, na parte de cima, em toda a parte de cima do meu game, eu quero criar aleatoriamente tanques e quero fazer esses tanques vir em direção à torre. Certo? Então, esse basicamente é a IA do nosso jogo. Ok? Eles vão criar aleatório e vão caminhar até a torre para poder destruir a torre. Eles não vão atirar, não vão fazer nada. Eles vão simplesmente andar para poder passar por cima da torre. Certo? Vamos lá. Bom, para a gente criar aleatoriamente esse tanque, eu vou criar ele a cada ciclo. Então, a cada ciclo eu vou criar o tanque que eu quero, certo? Então eu vou criar um evento sem nenhuma condição para que crie esse tanque a cada ciclo, certo? Depois vou adicionar uma ação para ele criar os tanques, adicionar força em uma certa... Desculpa, para adicionar força ao objeto tanque. Então, olha lá, a gente criar então a aleatoriedade dos tanques sendo criados no topo da tela e caminhar para a torre, para atacar a torre. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um timer, igual a gente fez com o timer do tiro,
saber quantos tanques vão ser criados, né, por segundo. Então eu vou fazer igual o timer aqui, ó. Vou adicionar uma condição, eu criei um novo evento, né, vou adicionar um condition, e ele vai ser do tipo timer, value of send timer, segundo, vamos colocar 1 segundo, o nome dele, vou ter o nome que eu usei aqui, ó, tempo novo tanque. Não, tempo novo tanque, entre aspas, que é o nome dele. Tempo novo tanque. Beleza. Vai funcionar na mesma mecânica do tiro, né? Ou seja, ele só vai executar essa condição a cada 1 segundo. Certo? E quando ela acontecer, ela vai acontecer algumas coisas e no final ela vai resetar o timer. Então eu zero e espero mais 1 segundo. Certo? Sempre assim. Ele vai criar aqui de ação. Ó, eu vou criar um objeto. Um objeto do tipo tanque. Aonde que eu vou criar esse objeto? Em que posição da tela? Numa posição randômica de 0 a 1280 no eixo X, né? Então de 0 a 1280, que é na horizontal, certo? Ou seja, em qualquer posição na horizontal da tela. Em qual posição Y? Lembrando que a posição XY00 do nosso game, ele é no topo à esquerda. Então no topo à esquerda da sua tela é a posição 0x e 0y. Para cima da tela é y negativo. É por isso que a gente vai criar em random x de 1200, 1280, poder criar em qualquer posição na largura, e menos 50 no y. 50 é um pouco mais do que tem o meu tanque. Então ele vai criar um pouquinho para fora, um pouquinho para cima da borda superior da câmera. Ele cria e começa a andar. Ele cria lá fora e começa a andar. Ok? Eu vou colocar no layer, no base layer. Ok? Vamos lá, ó, nesse cara aqui então, vou adicionar. Vou vir aqui em Other Actions, Objects, Create an Object. Ele vai criar um tanque. Em qual posição? Na posição random e o número, random 1280. Fecha parênteses. E na posição Y, menos 50, fixo. Certo? Menos 50 na posição Y. E o base layer, quer dizer, o layer eu vou deixar vazio, que é na layer base. Poderia me organizar melhor com layers. Ok? Beleza. Além disso, eu vou fazer o quê? Uma vez criado o tanque, eu vou resetar o meu timer, né? Eu tenho que dar um reset no timer. Para ele poder fazer isso mais uma vez, né? Então aqui de novo, ó. Create timers and times. Start ao reset. Nesse cara aqui é o tempo novo tanque. Beleza? Ok. Ele vai dar um reset. Para poder ficar criando a cada 1 segundo. Se for pouco, eu posso colocar aqui a cada 0,3 segundos, por exemplo. Então é 3 tanques por segundo. Mais ou menos. Ok? Beleza. Só que ele vai criar e vai deixar lá, sem fazer nada com ele. Então se eu der play agora, por exemplo, ele não vai criar e não vai aparecer nada. Eu tenho que fazer o quê? Para todos os tanques do meu projeto, eu tenho que aplicar uma força nele e uma direção. Então a gente vai fazer, como a gente vai fazer isso? A gente vai criar um novo evento, sem condição, ou seja, vai poder a cada ciclo ele aplicar essa força, né? Eu vou adicionar um action nele. Em quem? Um action é no tanque. Ó. O tanque, the force to move towards an object. Tank, the force to move towards object. Né? Ele vai mover para qual objeto? Para o objeto torre. A que velocidade? Eu defini aqui 150. Certo? Ele pode ser instantâneo ou permanente. A gente vai modificar aqui as opções para poder ver a diferença. Né? Ok. Agora sim, agora o meu tanque está se movimentando. Ok?
Só que além dele se movimentar, eu preciso modificar a posição dele, né? Então aqui eu aplico força nele, né? E aqui eu defino para que lado que ele está apontando. Então eu vou adicionar uma outra ação, vou dar um rotate no tanque, né? Então no mesmo tanque, vou dar um no tanque, deu rotate toward position. Vai apontar para uma posição. Aí para qual posição? Para a posição torre, point X, centre. É o centro da torre. Certo? No X. E no eixo Y, mesma coisa. Só que é Y. Torre point Y, centre. E qual que vai ser a velocidade anular? Ela pode ser zero, que ela vai ser instantânea. Ela vai só virar e vai. Vamos testar. Vamos dar um play aqui agora. Vamos ver se vai funcionar. E o porquê que não... Alguma coisa talvez não funciona. Vou ficar parado, ó. Criou um, dois... Opa, tá vindo que nem uns loucos, tá vendo? Eu teria que criar todo mundo aqui. Ele tá criando aleatoriamente todo mundo lá. E ele vem em direção à torre. Se eu deixar aqui, ele vai crashar de memória, né? Vai embolar os tanques, tudo ali. Tá vendo? Tá certinho. Ele tá criando dentro do ângulo que eu... Dentro da largura que eu defini, fora da tela. Certo? Aliás, 3 por segundo, né? Porque ele tá muito assim. Se a gente colocar aqui, ó, para, por exemplo, criar um a cada 1 segundo. Tá mudando aqui. Ó, mais uma variável que pode ser mexida para level design. Ó, 1 segundo, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, diminuiu bastante as condições. Ok? A velocidade está um pouco forte. Né? Vou colocar ele permanente. Vamos ver se ele vai piorar. Eu vi que nem um louco aqui, ó. Olha lá. Ele aumenta, ó. Ele passa da conta. Ele faz o loop e vai voltando. Como ele é permanente, ele vai, aí acelera muito e ele não consegue parar, ele tem que reduzir. Só que ele não reduz bruscamente, ele não para, ele tem que voltar. Aí ele fica indo e voltando o tempo todo. Certo? Então, vamos deixar aqui instantâneo. Vamos deixar ele, por exemplo, ao invés de com 150, deixar ele com 100 talvez. 100 pixels. Bacana. Bom, agora vamos fazer um tiro. Destruir um tanque, né? Ó, eu vou adicionar um novo evento. Dentro desse evento eu vou criar uma condição chamado tiro, quer dizer, para o objeto tiro do tipo collision com o objeto tanque. Vamos lá. Um novo evento. Essa condição é para o tiro. E ele vai ser collision com qual objeto? Com o tanque. Ok? Beleza. Então, quando um tiro colidir com um tanque, vai acontecer o quê? Nessa hora. Ó, ele vai criar um objeto do tipo explosão na posição aqui está no XY da torre, né? Mas na verdade vai ser do tanque aqui, ó. Aqui vai ser tanque. Tanque no centro do tanque. Ok? Ó. Então, the action create an object. Aqui em objetos. Vou criar um novo objeto do tipo explosão. E a posição vai ser tanque ponto point X no centro do tanque e tanque point Y
também no centro do tanque. Beleza? Show de bola. Então, ó, quando um tiro colidir com um tanque, acontece uma explosão aonde estava o tanque. Além disso, tem que acontecer o quê? O tanque tem que ser deletado. Delete in object. E também o tiro. Tem que pegar o tiro e dar um delete no tiro. De boa. Certo? Vamos ver? Teoricamente agora os tanques vão vir, eu vou atirar e eles vão explodir. Ó, quando o tiro encostar no tanque. Muito louco, né? Olha lá. Tem algum bug aqui que eu não estou entendendo. Vamos amassar, tentar achar aqui o que está de errado aqui no meu bug do joguinho. O joguinho tá muito louco, né? Tiro collision with tank. Então, quando um tiro colidir com o tanque, vai criar um objeto tipo explosão na posição do tanque. Beleza. Delete torre. Ah, delete torre. Vou deletar a torre, vou deletar o tanque. Ó, tanque. Ok, vamos ver se vai agora. Se vai. Aê. Ó. Essa posição a gente vai acertar agora mesmo, essa posição da explosão. Certo? Mas é princípio certinho. Bacana. Deu certo. Beleza? Bom, vamos acertar alguns detalhes aqui então que faltam de parar a animação da explosão. Você está vendo quando a gente dá um play, ele explode e ela fica lá no lugar, né? Um restinho da explosão. Se explodir aqui, por exemplo, ela vai ficar manchada aí num pedaço da explosão, certo? Em alguns casos pode ser interessante, né? Mas na verdade a animação está lá, então ela fica carregada ainda, né? O que a gente tem que fazer? Quando a animação da, da explosão terminar, eu tenho que parar a animação. Então vou adicionar um novo evento. Então no The Condition, vou procurar por animação aqui. Aqui, ó, Animation Finish. Quando a animação da explosão for finalizada, então the animation of explosão is finished, eu vou fazer o que? Eu vou dar um delete, vou dar uma explosão, delete. É só para ela eliminar aquele objeto da tela. Vamos salvar aqui. Play. Vamos ver. Beleza, agora ele vai explodir. E a tela vai ficar branquinha no final. Ok? É uma das coisas. Show de bola. Outra questão que estava dando problema também, né? Na hora que a explosão explode, ela explode numa posição um pouco diferente do que estava o tanque. Por que isso acontece? Olha só. Se eu vier aqui em abrir o objeto explosão, a gente vai enviar no Edit Box, Edit Point, desculpa. A gente vai ver que a origem dela está definida no canto esquerdo superior. Tá vendo? No canto esquerdo superior. Então a ponto do spawn dela é sempre naquele canto esquerdo superior. Então ela vai pegar o centro do tanque e colocar esse ponto de origem lá. O que não vai fazer muito sentido, né? A gente quer que o centro do tanque encaixe com o centro da imagem, né? O que a gente vai fazer é colocar esse ponto de origem, né, na mesma posição do centro dela, para que a origem esteja no centro, né? Se não me engano é 120 por 120 aqui, ó. 120. Olha lá. Então o origin dela ficou exatamente no centro da imagem. Simplesmente isso. Vamos testar lá.
Vamos apply agora. Fechei, apply. Confirmar se eu fiz certo. Explosão, edit points. Tá certo. Tem duas opções aqui, viu, galera? Ó, share same points for all animations. Aqui você define os pontos aqui e ele replica para todas as animações. Ou então em cada animação diferente você pode ter pontos diferentes. Certo? Ó, share same points for all sprites of this animation. Todos os sprites dessa animação vão ter os mesmos pontos, porque às vezes o sprite muda a posição dele, né? Então quando ele muda a posição, em cada sprite, você pode definir esse ponto em cada um dos sprites, se for o caso. Imagina, por exemplo, assim, ó, você vai fazer um personagem que faz um movimento para socar, por exemplo. Quando o sprite está com ele esticado, o ponto de origem dele tem que ser um pouco outro, os pontos de centro dele tem que ser outro, que é para ele conseguir fazer o movimento correto para dar as colisões na posição certa. Certo? A gente vai ver isso depois com mais detalhes. Então, está na posição certa. Eu vou dar um apply e um play aqui agora. Vamos lá. Vem tanque, vem inimigo tanque. Aí, ó, agora explodiu no lugar certo. Ó. Agora a explosão do tanque está na origem correta, no centro do tanque. Beleza? Show de bola. Estamos caminhando. Uma outra questão que a gente tem que ajustar também agora nesse momento, pessoal, é sobre o tiro. Já viram que quando você atira, até então, o tiro fica certo numa hora, mas quando ele muda de posição, ele desalinha com a ponta do canhão, né, com o point canhão que a gente criou, certo? Então, por que isso? Porque o origin da bala está na posição errada. Então, vamos lá no tiro, no meu objeto tiro, 2 cliques nele. Mesma coisa, ó, vou clicar nessa animação, Edit Point. Se eu ampliar aqui agora, eu vou ver que a minha origem, olha lá, ó, a minha origem está numa posição diferente do centro. Basta eu colocar no centro aqui, ó. No centro aqui acho que é 5, 5, que ele tem 10 pixels. Tamanho 5 por 5, fica bem no meio do sprite de tiro. Close, apply. Vamos testar de novo. Vamos lá. Agora, teoricamente, ele vai atirar corretamente em todos os ângulos da posição certa. Estão vendo na ponta do canhão, da torre, né? Torre de tiros. Ele sai na posição certa agora, não importa o ângulo, mesmo se eu atiro para trás. Ok? Não é rígido. Beleza? Bom, vamos criar então agora a condição de game over, né? Como é que a gente morre? Né? Como é que acaba isso? Lembra que no começo nós criamos uma cena só. Eu tenho que criar uma cena agora que é a minha condição de game over. É a minha cena de game over, por exemplo. Eu poderia criar a mecânica de game over dentro do próprio jogo. Né? Mas o que eu posso fazer é assim, quando acontecer isso, eu mudo de cena. Vou criar uma cena nova aqui então. Vou criar uma nova cena. Vamos dar um nome para ela de... Vamos dar um rename de game over. Enquanto ela está vazia, não tem nada, ela está só cinza, mas ela está criada. Aqui, ainda no level 1 aqui, que é a cena que eu tô, né? Eu vou criar que quando um tanque atingir a torre, eu pauso essa cena e volto eu me encaminho para a cena de game over. Então, vamos adicionar um outro evento e uma condição. Quando um tanque colidir com a torre. Tá certo. Yes, ok. Quando um tanque colidir com a torre, o que eu faço? Vou no Action. Vamos aqui em Others Actions, Scene. Pause and start a new scene. Então vou pausar a cena. O que é? Name of the new scene. A nova cena é Game Over. Certo? Simplesmente isso. Então, por enquanto não vai acontecer nada, só vai mudar de cena. E essa cena está vazia, não tem nenhum elemento lá ainda, né? De ver aqui, por exemplo, ó, a cena Game Over, ela está cinza. Ok? Tudo bem.
Vamos dar um play aqui, acho que eu fiz errado. Vou play na posição na cena certa, se ele vai para a cena cinza. Como eu estava com a cena Game Over aberta, ele deu play na cena Game Over. Na verdade, eu não quero em nenhuma dessas, eu quero que ele dê o play na cena principal do jogo. Lembrando uma coisa, a ordem das cenas indica qual que é a cena inicial. Então, a primeira cena do seu jogo tem que ser a de cima. Tem que ser a primeira cena lá na ferramenta de projeto. Ó, parei de atirar, na hora que ele encostar na torre, mudou para a cena, certo? Aí nessa hora você pode fazer um monte de coisa. Você pode ir para uma cena intermediária, dar o continue, fazer as opções de salvar resultado, enfim, é uma cena de game over. É uma outra parte do jogo que a gente vai ver mais pra frente, certo? Nessa cena, vamos ver aqui, ó. Vamos abrir aqui a cena de game over. Vamos montar essa cena de game over. Aliás, antes de montar ela, vamos criar uma outra cena, que é a cena de start. Vamos criar uma cena de start game aqui, ó. Vamos renomear ela. Vamos chamar ela de game start. Start. Esses nomes são normais. Olha só, aí a cena de start, ela tem que ficar em cima aqui, para que quando eu rodar o jogo a primeira vez, o jogo abrir ela primeiro. Eu posso vir aqui, ó, e dar um move up. Start, move up de novo. Então, game start, level 1, game over. Depois da primeira posição, pode ser qualquer ordem, porque você só vai para uma cena quando você mandar ir para uma cena. Quando você for projetar o seu game, você tem que traçar a estrutura de cenas que ela vai ter, né, de fases, vamos dizer assim. Cada fase pode ser uma cena. Beleza, então no Game Start, né, ele não faz nada por enquanto, né? Então quando eu der play no jogo, ele não vai para lugar nenhum. O que a gente pode fazer nesse momento é repetir as configurações que a gente fez no level 1 aqui, ó. Fazer ficar em full screen, né, e colocar os fundos. Então, o que eu faço? Ó, se eu clicar aqui nesse evento e copiar ele, ó, Ctrl C, e vier aqui no Game Start Events, adicionar um outro evento e colar ele aqui, Ctrl V, Ctrl V, tem que só clicar para poder criar no lugar certo. Ele vai repetir aquele evento, ó, On Begin of the Scene, Activate Full Screen, e manter o Aspect Ratio, certo? Beleza, nessa cena agora de Game Start, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar outros objetos aqui. E repare uma coisa, ó. Repare que eu não tenho os objetos da cena anterior. Uma coisa que geralmente a engine faz é o seguinte. Cada objeto é de uma cena. Eu não preciso carregar o jogo inteiro para carregar todas as cenas, certo? Então naquela cena, se eu tenho 20 objetos daquela cena, ele carrega só aqueles 20. Quando eu mudar de cena, ele carrega os outros objetos. Eu posso ter objetos globais, se eu quiser. Então se eu vier aqui no level 1 e falar que meu fundo grama, botão direito nele, e eu der um set as a global object, ele vai passar a ser um objeto global. Ótimo, beleza? Então parabéns para ele. Se eu vier aqui agora no Game Start, vai aparecer lá, ó. Okay? O problema é que esse cara vai ficar carregado o jogo inteiro. Então você tem que fazer isso com calma, somente com os objetos que você define como globais. Vamos colocar o fundo aqui agora. Vamos fazer o mesmo parâmetro daquela hora. 0 e 0, o ângulo 0, z-order menos 1 e 1280 por 720. Custom size aqui. Beleza? Ele ficou ocupando a minha tela inteira. E eu vou dar um lock nele para não ficar selecionando ele depois. Show de bola. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um único elemento. Vou adicionar um objeto de texto. Eu vou criar um objeto de texto. Vamos chamar ele de txt jogar. E ele vai estar escrito só assim, jogar, duas setinhas, certo? Qual que vai ser a fonte dele? Eu tenho que carregar um arquivo de fonte, por isso que a gente tem lá um arquivo de fonte nas coisas nossas. Choose a new font file.
eu vou achar esse cara aqui, ó, dirtego.ttf. Eu já tinha preparado ele, vai copiar projeto, bonitinho. Como eu sei que ele tem que ficar gigante, eu vou colocar aqui já uns 160, que ele tem que ficar grandão. Certo? E apply. Vou arrastar o texto para cá, ó. O texto veio para essa posição. Poderia melhorar esse texto, fazer outras artes, fazer um negócio topzera aqui, né? Mas vamos simplesmente deixar isso aqui. Ok? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Quando eu clicar no objeto jogar, né, ele vai para a cena level 1. Ok? Bom, na cena de Game Start, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu tenho meu objeto texto, beleza? Posso decorar ela aqui, deixar ela bonitinha, fazer do jeito que vocês quiserem, certo? Até para criar efeitos visuais e por aí vai, certo? Mas o que eu tenho que testar agora? Quando o meu mouse estiver passando em cima desse objeto texto e ele for clicado, eu vou mudar de cena. É bastante simples. Então aqui, ó, eu vou em add condition, ó, quando o cursor, eu marco aqui o objeto txt jogar, o cursor ou touch is on an object, quando ele estiver em cima desse objeto, né? Se ele vai executar ou não, se ele vai fazer um teste mais preciso ou não, ok? Então, ó, the cursor is on txt jogar. Aí uma outra coisa, não é só quando ele está em cima, ele tem que estar em cima e ele tem que estar clicado. Então eu crio uma outra condição, como se fosse um end lá no if, né? Não, touch or... Quando eu tocar ou clicar com o botão esquerdo do mouse, quando o left mouse button is down, quando eu apertar, o que ele vai fazer? Ele vai modificar, dar um change to scene level 1. Simples assim. Vai no add action, acha aqui em others, scene, change the scene e escolhe a cena que você quer. Ok? Simples assim. Opa, faltou escolher a cena. Cena level 1. Escolhi duas vezes. Level 1. Ok? Bom, então olha só como é que a gente vai funcionar. Vou dar um play no Game Start aqui agora. Vou dar um play. Ele vai para a tela inicial de Game Start. Vai deixar em tela cheia com um fundinho verde. Posso clicar em qualquer lugar. Ele não vai fazer nada. Quando eu passar o mouse em cima do jogar e apertar o jogar, ele muda de cena e eu começo o jogo. Certo? Se eu morrer, ó, daqui a pouco eu vou morrer. Quando eu morrer, eu vou para Game Over. Beleza? Simples assim. Bom, pessoal, vamos fazer assim, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vou deixar alguns desafios para vocês aqui então. Eu quero que vocês façam de desafios. Primeiro, terminar a tela de Game Over. No mesmo modelo que é o Game Start, né, a gente já está caindo lá nele. Você tem que decorar a tela de Game Over e fazer algum botão, alguma coisa para poder voltar para o Game Start. Aí você faz o ciclo, né, de Game Start, ok, começa o jogo, pá, vai para o level 1. Dependendo da evolução do seu jogo, você vai para o level 1, level 2, level 3 e por aí vai. E quando você morrer, quando acontecer a condição de Game Over, você vai para a tela de Game Over. Na tela de Game Over você faz algumas coisas. Você pode voltar para a tela de Game Start, por exemplo. Você pode dar um tempo para o cara voltar para o nível que estava e tentar progredir mais. Mas por enquanto só essas três. Start, Level 1 e Game Over. Fechado? Deu para entender de boa os esquemas aqui desse conteúdo? Ficou meio longo, mas acho que foi interessante. 1h30 aí de vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.